O texto de Mateus, aqui no capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22, ele relata a respeito do chamado de pescadores para servirem a Jesus. E tem uma frase de destaque muito legal aqui, que é exatamente o momento em que Jesus diz para eles: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Em outras versões, o famoso siga-me, sigam-me e eu vos farei pescadores de gente. E esse relato do chamado dos pescadores, ele que está aqui no Evangelho de Mateus, ele também está nos Evangelhos de Marcos e de Lucas. Os Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, unidos, eles se chamam Evangelhos sinópticos, que significa exatamente, no termo grego, evangelhos que têm a mesma ótica. Ou seja, é possível encontrar nesses três evangelhos relatos muito parecidos, muito semelhantes dos mesmos acontecimentos. Porém, com algumas nuances diferentes. É o caso de Lucas, quando falamos desse relato dos pescadores, que Lucas ele é mais detalhista do que Mateus e Marcos, e ele inclui que esse momento aconteceu ali no capítulo 5, após aquela pesca maravilhosa. Depois daquela pesca maravilhosa, Lucas relata então que Jesus passa e chama esses pescadores para segui-lo e tornar-se pescadores de gente. Somente Lucas faz isso. Mateus e Marcos não relatam dessa forma. E aqui em Mateus, onde nós vamos meditar nessa manhã, é importante a gente entender que tanto Mateus, Marcos e Lucas, o cerne é o mesmo. Jesus chamou pescadores, e ele chama pescadores para serem seus discípulos, com a proposta de transformá-los em pescadores de gente. E quando nós olhamos o texto no versículo 18 em diante, nós vamos ver o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo e eu vos farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O lugar onde essa cena se passa é numa prainha ali, na areia, à beira do mar da Galileia. O mar da Galileia é conhecido como o Lago de Genezaré ou o Lago da Galileia. Na verdade, não é um mar, É, na verdade, um lago, um grande lago, que forma essas prainhas. E ele é conhecido por esses três nomes: Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, ou Lago de Genezaré. E um detalhe interessante a respeito desse lago é que ele é um lago muito grande. Ele tinha ali cerca de 20 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Por que eu estou te falando isso? Porque é muito parecido com o Lago Paranoá aqui de Brasília. O nosso Lago Paranoá aqui em Brasília, ele tem cerca de 23 quilômetros de comprimento por 16 quilômetros de largura. Então, dá para você entender um pouco da dimensão desse lago aonde essa cena se passa. Um lago muito grande, que era muito abundante em peixes. E na beira desse lago, na costa desse lago, as cidades ali de Cafarnaum e de Betsaida eram duas cidades conhecidas como indústria pesqueira. Então, ela fazia toda a parte de escoamento ali da pesca, que esses pescadores ali, das associações, pescadores unidos ali, eles tinham lugar para comercializar. Era o mercado do peixe. Era o lugar onde eles vendiam, onde eles levavam o peixe, e dali eles levavam essa produção adiante, para outras cidades. O que eu quero dizer para você nessa manhã com isso?
Esse lugar era um lugar onde eles viviam, era um lugar extremamente próspero. Era um lugar que eles tinham fartura, abundância para desenvolver o seu trabalho. E eles faziam isso e estavam fazendo quando, então, Jesus, ao passar, vê esses dois pescadores desembarcados, saindo ali, voltando daquela pesca, né, como relata Lucas, e aí eles estão ali desembarcados e Jesus, então, vê esses dois irmãos, Pedro e André. E aí Jesus olha para eles e os convida. E é interessante que Pedro e André eram dois irmãos e eles eram pescadores, eles eram sócios, mas eles eram sócios também de mais outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que Zebedeu também era pescador. Zebedeu já era mais velho, já vinha há mais tempo na profissão, estava estruturando seus filhos ali dentro dessa profissão também, e agora os filhos estavam expandindo os negócios ali, e tinha Pedro e André como sócios nisso tudo aí. Ou seja, eles eram pescadores profissionais, irmãos. Eles eram pescadores profissionais, profissionais naquilo que eles faziam, e viviam disso. Então, dentro desse contexto é que Jesus os encontra e diz para eles, faz o convite, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. É importante a gente lembrar que não foi algo assim, que Jesus estava conhecendo eles naquele momento e eles conhecendo Jesus naquele momento. Porque às vezes fica parecendo assim, eles não conheciam Jesus, Jesus passou por ali, olhou para eles, falou, venham, e eles simplesmente foram, porque diz o texto que imediatamente eles foram. Mas eles já conheciam Jesus. De fato, André, como é relatado lá em João, capítulo 1, André era discípulo de João o Batista. E quando João o Batista anunciou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus ia passando, ele falou para os seus discípulos, André e o outro discípulo que estava ao lado, ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus. E eles seguiram Jesus. E André foi com Jesus, seguindo Jesus, ouvindo Jesus, e voltou para falar para Pedro, que é o seu irmão. E foi até Pedro e disse, Pedro, encontramos o Messias. E aí levou Pedro até Jesus, e quando Pedro chega até Jesus, Jesus fala para ele, olha, é você quem está aqui, eu te conheço, você é Pedro, Simão, mas a partir de agora você vai se chamar Cefas, né? Cefas, que quer dizer Pedro. Então, um pareto ali entre o nome hebreu e o nome grego, que Jesus agora deixa o nome dele como Pedro, um nome mais comum da forma grega, e aí Jesus o chama dessa forma, e eles têm, na verdade, naquele momento, Cefas e André, Cefas, Pedro e André têm esse encontro com Jesus, e é um encontro marcante, porque Jesus fala para ele, eu sei o seu nome, eu te conheço, você é Simão, filho de João. E aí Pedro tem aquele choque, ele diz, e a partir de hoje você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro. Isso acontece alguns meses antes desse acontecimento no lago de Genezaré. Acontece algum tempo antes. E agora, quando Jesus passa e os encontra pescando e toda aquela situação que acontece, Jesus então chama e diz, venham comigo. Jesus faz uma proposta para eles, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Eu gosto muito do relato de Lucas, porque Lucas faz isso depois da pesca maravilhosa, ou seja, eles estavam ali ainda meio que atordoados com tanto peixe que eles haviam pescado, com aquela pesca que rompeu as redes de pesca, e eles estavam ali, assim ainda, com o coração vibrando com aquilo tudo, e aí Jesus fala, olha, isso aí é maravilhoso, mas eu quero transformar vocês em pescadores de gente.
E aí Jesus faz esse convite após esse encontro impactante que eles tiveram anteriormente. Eu os farei pescadores de gente, disse Jesus. O convite de Jesus chamava eles para algo muito particular: andar junto. O convite de Jesus implicava que eles tinham que andar junto com Jesus. Qual era a proposta de Jesus aqui? Era o discipulado relacional. Jesus estava fazendo um convite. Eu sei que vocês são pescadores, vocês são profissionais, mas eu quero convidar vocês para andarem comigo, para conviverem comigo, para estarem comigo. Jesus chamava para o discipulado relacional. Porém, os planos que Jesus tinha para eles envolviam o treinamento para prepará-los para que eles se tornassem pessoas que iriam recuperar ou resgatar outras pessoas. E aí eles, naquele momento, então, entendem o chamado de Jesus, mas eu queria que você compreendesse que eles não se tornariam pescadores de gente, mas Jesus os tornaria pescadores de gente. A proposta de Jesus é: venham comigo e eu os farei. Veja a ênfase: eu os farei pescadores de gente. Era um convite para andar junto, para serem transformados por Jesus para um propósito diferente. E Jesus os convida, então, para esse propósito diferente. Quem iria transformar aqueles pescadores habilidosos em discípulos pescadores de gente, também habilidosos, era Jesus. O próprio Jesus é que faria isso. E no mesmo instante, no versículo 20, diz que eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. A prontidão deles em deixar tudo, voluntariamente seguir Jesus, revela algo. Revela o quão impactante foi o encontro que eles tiveram com Jesus anteriormente. O fato da prontidão em largar tudo e seguir a Jesus manifesta exatamente isso. Que aquele encontro primeiro foi tão impactante que parecia que eles estavam ali seguindo a vida deles normalmente, mas eles ansiavam por algo maior. O coração aguardava por algo como isso. Aguardavam por um convite como esse. Enquanto exerciam tudo o que tinham que fazer, eles estavam ali sedentos para ter novos encontros e ter uma convivência maior com Jesus, um relacionamento maior. Então a proposta, o convite de Jesus foi aceito imediatamente. E eles deixam tudo, né? E André e Pedro, eles vão então e tomam uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Bom, quando nós olhamos aqui para esse texto e esse contexto, nós conseguimos enxergar aqui uma jornada que todos nós passamos. Podemos passar, estamos passando, né? Ou iremos passar ainda. E ela traz algumas trilhas, alguns passos que é interessante a gente pensar. Primeira coisa que eu queria refletir com você é que em algum momento, talvez, você parou na sua vida e pensou: eu não tenho muitas ferramentas, eu não tenho muitas habilidades, eu não tenho muita coisa que eu poderia oferecer para o serviço do Senhor. Eu não tenho, talvez, tanta habilidade para pregar, para cantar, para fazer isso ou aquilo. Eu só sei fazer isso aqui na minha vida. Mas isso que você sabe fazer é o melhor lugar para começar. Isso que você faz é o melhor lugar para começar. Nós estamos falando de homens simples. Estamos falando de pescadores.
E estamos falando que as habilidades que foram propostas para eles não eram deles. Eles tinham habilidades naturais de serem pescadores de peixe. Mas a proposta de Jesus pegou apenas uma analogia com o que eles faziam, com o trabalho deles, e disse, para que eles entendessem, e disse, eu vou transformar vocês em pescadores de gente. A multidão de peixes que vocês pegam, esse cardume enorme, vai se transformar em multidão de pessoas que vocês vão pescar para o reino de Deus. Que vocês vão atrair, que vocês vão conquistar para o reino de Deus. Então, esses trabalhadores habilidosos, pescadores profissionais, eles eram muito prósperos naquilo que eles faziam. Eu disse a vocês no início. Eles tinham um ambiente muito próspero de trabalho, né? O lugar era extremamente favorável. Poderia-se dizer que eles estavam ali já alcançando uma certa zona de conforto ali no seu trabalho, e é claro que tinha um problema muito sério dos impostos que eram cobrados pelos romanos, e eles tinham que trabalhar muito para pagar aquilo ali. Mas, em dizer do seu próprio sustento, trabalhar e viver, eles tinham um ambiente muito próspero para eles. E eles tinham essa profissão, que era o que eles sabiam fazer. Mas aí, a experiência impactante que eles tiveram com Jesus já trazia agora uma reflexão a respeito da sua própria vida, a respeito da condução da sua vida a partir daquele momento. Quando nos encontramos com Ele, irmão, irmã, a nossa vida muda, a nossa perspectiva de vida muda, os nossos sonhos mudam, tudo muda na nossa vida. Ele faz tudo novo na nossa vida. E aí, às vezes a gente entra em determinados conflitos e não conseguir enxergar, talvez, a profissão, o trabalho, como a gente enxergava antes. Porque agora a gente teve um encontro impactante. Jesus encontrou eu e você e disse, eu sei quem você é, eu sei o seu nome, mas agora, você aí, Luciano Iscarião da Nóbrega Júnior, pecador, eu vou acrescentar um sobrenome aí no seu nome. E você vai se chamar Luciano Iscarião da Nóbrega Júnior, pecador redimido. Você é Simão, filho de João, mas eu vou te chamar de Cefas, que quer dizer Pedro. E aquilo marcou a vida dele. E nós passamos por esse encontro com ele, ele disse, eu vou te chamar de redimido, transformado. E a nossa perspectiva de mundo tem que acompanhar, a nossa visão de mundo, a nossa aplicação das nossas habilidades, daquilo que nós fazemos, ela precisa acompanhar tudo isso. Não é possível que se converta apenas uma parte de nós nisso tudo, e eu não converta tudo que tenho, tudo que sou, ou tudo que eu penso que tenho e que sou, a Ele e ao serviço dEle. E assim, o que deve acontecer primeiro nessa jornada e nessa trilha é esse encontro pessoal e impactante com Jesus. Se não houver esse encontro pessoal e impactante com Ele, fica difícil ouvir quando Ele disser, venha comigo. Ah, não sei se eu vou. Eu não confio, não sei quem está me chamando. Como eu vou seguir alguém que eu não conheço? Mas se eu tenho um encontro com Jesus, se eu já tive esse encontro com Jesus,
é muito mais fácil reconhecê-lo a partir de agora. É muito mais fácil saber quem é que está falando comigo, quem é que está me convidando, quem é que está me chamando, quem é que está me propondo um discipulado relacional. E quando ele diz, vem andar comigo para que eu te transforme, nós vamos entender porque o nosso encontro com ele foi impactante. Se você ainda não teve esse encontro impactante com Jesus, talvez essa manhã seja a manhã de você, na hora que nós formos orar, falar assim, agora aí mesmo onde você está, falar, Jesus, eu estou bem aqui sentado, bem aqui, olha para mim e tem esse encontro comigo nessa manhã. Porque, irmãos, a gente fala muito da gente se encontrar com Ele, mas o melhor mesmo é quando Ele encontra a gente. É só a gente falar, estou aqui, e Ele nos encontra, porque ouve o nosso chamado, ouve a nossa voz para que Ele nos encontre. Esse encontro impactante com Jesus, ele deve acontecer para todos. A partir daí a gente consegue ouvir o seu chamado para o discipulado. Somente após experimentar e conhecê-lo, é que a gente tem condições de discernir, ter a capacidade de ouvir o seu chamado para andar com ele e ser seu discípulo. Porque isso vai exigir de nós, andar com Jesus vai exigir uma decisão da nossa parte, vai exigir de nós renúncias, vai exigir de nós decisões, mudanças de vida. Como dizia o psicanalista Jung, não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem dor. E esse processo de andar com Jesus dói, porque crescer dói. Quem tem filho pequeno aí, ou mesmo que esteja grande, lembra aí que talvez em algum momento se deparou com as dores do crescimento. Você lembra disso aí? Às vezes correu no médico, meu filho está com isso, está com aquilo. O médico olha e fala, não está com nada disso. Isso aí, a única coisa que ele está sentindo é dor de crescimento, dor nos ossos. Está crescendo e dói. Crescer dói. Crescer dói, porque exige muita energia, muita concentração, muito foco. E andar com Jesus, então, exige essa decisão da nossa parte. Nós somos desafiados por Ele a tomar decisões que exigem de nós renúncia. E a primeira renúncia é a renúncia do pecado. A primeira renúncia é de abandonar uma vida pecaminosa. Uma vida que não está em conformidade com Cristo, para passarmos a tentar viver uma vida digna de Cristo Jesus. Essa é a primeira renúncia. Esse é o primeiro grande esforço e que faz com que muitos desistam na caminhada. É uma grande exigência. Mas eu quero que você escute a voz do Senhor que diz, eu os transformarei. Não é você quem vai se transformar. Você precisa decidir, você precisa querer essa transformação. E entregar a Ele para que te inclua nesse processo. E aos poucos você será transformado pelo seu Espírito e pela sua palavra. E Ele vai te moldar. E essa é a primeira renúncia. E muitas vezes na vida você vai se deparar com momentos em que vai ter que decidir qual a melhor escolha para continuar andando com Cristo. Isso é superior a qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha no mundo, irmãos. Com qualquer pessoa. O relacionamento com Ele é superior a qualquer coisa, a qualquer tipo de relacionamento. Aliás, é superior a qualquer tipo de negócio. É superior a qualquer tipo de trabalho. É superior a qualquer tipo de lucro. É superior a qualquer tipo de prosperidade.
o relacionamento com Cristo é superior a qualquer uma dessas coisas. E quando você se entrega a isso, você entra nesse processo de ser treinado, capacitado e transformado por Ele. Porque nenhum de nós tem esse convite simplesmente para vir e ser transformado. Mas o convite sempre é para vir ser transformado, para transformar. Você nas mãos do Senhor, transformado, é um agente de transformação. Você tem as palavras de ricas promessas. Você compartilha e experimenta do Espírito de vida. E Ele quer te usar para compartilhar isso com os outros. O chamado dele, após nós conhecermos, ouvirmos o seu chamado, ele começa esse processo para nos transformar em pescadores de gente. Inicia esse processo em nossas vidas. Pastor Luciano, qual é a minha parte nessa jornada? Qual é a minha parte nesse processo agora? É tomar a decisão, irmão. É tomar a decisão. Por que eu fiz questão de te dizer que isso é uma jornada? Para enquanto eu te contava e te mostrava a trilha, você entender em que ponto dessa jornada você está. Entende? Em que ponto dessa jornada você está? Você está no momento do encontro impactante com Ele? Você está no momento em que já passou por isso e anseia por ouvir o venha comigo? Você já aceitou o venha comigo e agora já está andando com Ele e anseia pela transformação? Você já está nesse processo de transformação e quer mais do Senhor? Você já está saindo para dizer a outros: venham e eu vos mostrarei o autor da vida. Em que ponto dessa jornada você está? Hoje a sua decisão é segui-lo. A sua decisão é renunciar. A sua decisão, se for preciso nessa manhã, é se entregar para Ele sem reservas. Porque ninguém poderá ser transformado enquanto estiver resistente. Não resista à transformação do Espírito Santo na sua vida. Não resista à transformação do seu ser, da sua mente, seus pensamentos, das suas emoções. Não resista. Há um chamado dentro de você, porque é onde o Espírito Santo habita, dentro de você. Há um chamado dentro de você, suave e calmo, dizendo: venha para que eu possa te integrar em todas as partes do seu ser. Para que eu possa te transformar. Para que eu possa fazer o que eu preciso fazer com você. E você vai transcender a tudo isso aqui. E eu vou te entregar novamente ao mundo transformado para ser pescador de gente. Para ser cuidador de pessoas. Para ser aquele que tem a palavra amiga. Aquele que tem o abraço consolador. Aquele que pode ser um instrumento de Deus, um instrumento nas mãos de Deus para curar feridas numa geração, numa sociedade, num mundo extremamente ferido e quebrado. Para quem que é isso, pastor? Para mim e para você. Esse chamado é para mim e para você. E não há reservas. Ah, mas isso não é só para missionário, para evangelista. Não, isso é para pescador.
Isso é para mim e para você. Isso é para advogado. Isso é para médico. Isso é para professor. Isso é para você, pedreiro, costureira. Isso é para você, padeiro. Isso é para você, eletricista. Isso é para você, juiz. Isso é para você. Independente da sua profissão, é para você esse chamado. E como ele vai usar as suas habilidades, isso não é com você. Só entrega as suas habilidades para ele. É ele quem vai te transformar. É ele quem vai te usar. Basta você fazer, porque o trabalho de transformar em pescador de gente, para resgatar pessoas, é dele. É dele. Se coloque em pé, por gentileza. Eu quero orar com você e por você, e por mim também. Curva a sua cabeça, por gentileza, querido, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, nessa manhã, por nos reunir aqui para adorarmos ao Teu nome em primeiro lugar e ouvir a Tua palavra. Te engrandecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela fala conosco de diferentes formas. O nosso trabalho, Pai, é descansar em Ti, nos entregar ao Senhor. E o Teu trabalho, Deus, é cuidar de nós e nos transformar. Entendemos isso nessa manhã pela Tua palavra. Ó Senhor, talvez alguém aqui, alguns de nós, nunca tenha passado por uma experiência tão profunda, tão impactante com o Senhor. Mas nós oramos nessa manhã para que esse dia possa ser hoje, a semana possa ser essa, um momento da vida dessa pessoa possa ser o agora, em que ele venha ter esse encontro impactante com o Senhor. Alguns de nós, Pai, estamos nessa trilha, e o Senhor já tem nos chamado, venham comigo, e nós temos resistido ao chamado do Senhor. Alguns de nós estamos esperando ouvir isso. Seja como for, Senhor, nos chame nessa manhã, que nós tira toda escama do nosso ouvido, para que a gente consiga ouvir a chamada do Senhor, ouvir o Senhor dizer, venham comigo, e que não haja resistência, que não haja barreiras em nós, mas que nós possamos prontamente, Senhor, nos levantar e ouvir a chamada do Senhor. É o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos conduz, e a chamada do Senhor para andar contigo, para ter um relacionamento, um discipulado pessoal, relacional com o Senhor, todos os dias da nossa vida, ouvindo diretamente do Senhor as orientações para a nossa vida, as tomadas de decisão, sendo conduzidos e guiados pelo Teu Espírito Santo, que isso seja uma verdade na nossa vida. Se algum de nós, ó Pai, se encontra nesse momento talvez perdido em tomar decisões, em mudança de vida, ó Senhor, que nessa manhã esse encontro pessoal com o Senhor da palavra seja verdadeiro, seja eficaz em nossa vida, que nós possamos tomar, Deus, as decisões corretas, renunciar àquelas coisas que têm nos impedido de andar com o Senhor, aquelas coisas que têm nos impedido de ter um bom relacionamento com o Senhor. Ó Deus, talvez não estejamos imersos em uma vida pecaminosa, mas talvez algumas coisas na nossa vida precisam, ó Pai, serem deixadas, porque tem nos atrapalhado na jornada com o Senhor, tem nos atrapalhado em nossa vida com o Senhor, e que isso seja feito uma revisão em nossa vida, Pai, e nós possamos
numerar e identificar cada uma dessas coisas e colocá-las no altar à disposição do Senhor, e que de forma inteligente nós possamos entregar ao Senhor, dizendo: Pai, eu prefiro o relacionamento com o Senhor, eu prefiro estar conectado com o Teu Espírito, eu prefiro estar integrado em meu corpo, em minha alma, com o Senhor, andando, ouvindo a Tua voz. Ó Senhor, nos dê outra chance, nos dê novas chances, nos dê novas oportunidades de estar em Tua presença, de andar com o Senhor, de viver a vida do Senhor em plenitude, em abundância. Nos dá novas oportunidades, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possa ouvir o Teu chamado e tomar a decisão que é necessária, sabendo que quem irá nos transformar é o Senhor. Sabendo, ó Pai, que o nosso campo de atuação, ó Pai, basta apenas entregarmos a Ti as nossas habilidades, que o Senhor é perito em transformá-las para a honra e glória do Teu nome. O Senhor pode nos usar em qualquer esfera dessa sociedade, e é para isso que estamos inseridos nela. Somos agentes do Senhor, porque enquanto andamos contigo e somos transformados pelo Senhor, temos a capacidade de falar dessa transformação para os outros e sermos usados pelo Senhor para transformar outras vidas. Usa-nos, Pai, aonde quer que a gente esteja. Usa-nos, Pai, em qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Disse Jesus: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Tenha um ótimo domingo, uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical. E mais tarde estaremos aqui reunidos para adorar o Senhor às 19 horas. Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do Senhor Jesus.